pegar, levar para casa e plantar, ok? Justiça é um clamor universal. Há no coração de cada pessoa, desde cedo, um desejo para que a justiça seja feita. Se esse clamor muitas vezes é deturpado no correr da vida, nós ainda ansiamos para que pelo menos a nossa justiça, a justiça para nós, seja feita. Mas posso dizer que é impossível atravessar a vida e desfrutar sempre de uma situação justa. Na vida, vamos experimentar a injustiça também. A injustiça tanto nos círculos mais próximos, como família, como naqueles mais abrangentes, trabalho, sociedade e governo. Sempre a injustiça se faz presente. Mas o que comprova que a injustiça não é o normal é a luta do ser humano por justiça. Por mais injusta que seja a situação, ele ainda anseia por justiça. Esse anseio por justiça plena só será realizado no dia que Deus implantar o seu governo neste mundo. O profeta Isaías, no seu livro, nos apresenta esta promessa, a promessa de que Deus um dia vai implantar o seu governo neste mundo. Ele mesmo vai estar reinando aqui. Entre vários textos do seu livro que apresentam isso, alguns dos quais até já pregados por nós, está o texto de hoje pela manhã, Isaías 32, 1 a 8. Quando profetizava a sua geração, Isaías denunciava o pecado, inclusive a injustiça cometida pelo seu próprio povo ali em Jerusalém e Judá. E como essa injustiça os afastava de Deus e atraía sobre eles o juízo de Deus. Por isso, Isaías os conclamava ao arrependimento, com base nas promessas de Deus de que um dia Deus iria julgar a injustiça cometida nesse mundo. Segundo, e um dia Deus traria um governo plenamente justo a este mundo. Entre as promessas de salvação, ou entremeando estas promessas de salvação, Isaías desafiava o povo a confiar e obedecer exclusivamente a Deus e em Deus. Enquanto este governo justo não se estabelecesse, o povo estaria sujeito às ameaças, às adversidades e às injustiças da vida, e inclusive às tentações de confiar em seus próprios recursos ou em recursos de outros, especialmente alianças com outros povos. Mas o povo deveria aguardar confiantemente em Deus, tanto a salvação no tempo, como a salvação escatológica, na qual Deus estabeleceria o seu reino plenamente justo. Nessa seção do livro, que vai dos capítulos 28 até o capítulo 35, Isaías faz uma série de alertas iniciados por ais, que era um recurso retórico da comunicação daquela época para chamar a atenção do povo e alertar quanto a perigos e ameaças que poderiam ocorrer. E no meio destes alertas, Isaías também traz a promessa de salvação. Ele anuncia a chegada do reino de Deus. O capítulo 32 tem 5 partes. O anúncio do reino, nos versos 1 a 5.
a condenação dos tolos e fraudulentos, que não ficarão no reino, e com a devida explicação por que não ficarão, nos versos 6 a 8. Depois ele faz uma advertência àqueles que não estão alertas, tanto aos perigos presentes, como às bênçãos futuras. Esse alerta ele personifica nas mulheres de Jerusalém, nos versos 9 a 14. Então ele faz um novo anúncio do reino, desta vez indicando qual o fator que fará as devidas transformações nesse reino. E termina isso nos versos 15 a 18. E termina nos versos 19 e 20, fazendo um desafio para a geração do seu tempo, a geração presente. Hoje pela manhã nós trataremos das duas primeiras partes, os versos de 1 a 8, que tanto fala do anúncio do reino, como da condenação dos tolos e fraudulentos, indicando por que eles não vão pertencer ao reino. Leiamos capítulo 32, Isaías, os versos 1 a 8. Eis, aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, suplicamos Tua graça, Tua compaixão, o Teu perdão e a Tua ajuda para compreendermos, explicarmos, amarmos e vivermos a Tua palavra. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus instalará o seu reino neste mundo, o seu governo neste mundo. E este será um governo justo. Após anunciar o perigo que o seu povo corria em buscar alianças com o Egito, no ai que começa aí no versículo 31 e se prolonga no versículo 32, e também anunciar o desafio para que o povo convertesse e voltasse a Deus, de quem eles haviam se afastado, e o juízo que viria sobre a ameaça daquele momento para o povo que era o império da Assíria. Isaías aqui chama a atenção e projeta a atenção da sua audiência para um futuro bem distante. O futuro escatológico, quando Deus traria o seu reino para este mundo. E aqui ele utiliza também um outro recurso retórico que aparece várias vezes na Bíblia e que em boa parte das nossas versões é traduzido com a palavra eis, que também é uma chamada de atenção, mas está chamando a atenção para que a pessoa visualizasse algo.
seria o equivalente a vejam, olhem, vejam o que vai acontecer. Prestem atenção no que vai acontecer. Levantem os seus olhos e projetem sua mente e sua visão para algo que está para acontecer. E o que é que ele chama as pessoas a verem? A verem um rei que está para reinar, um rei que está para governar, um rei que virá e governará com justiça. Um rei que estabelecerá o seu governo nesse mundo e reinará, governará com absoluta justiça. E esse rei será auxiliado por príncipes que também governarão conforme o que é direito, conforme o que é correto, conforme o que está na lei, e no caso aqui, evidentemente, a lei de Deus. Então Isaías diz, prestem atenção, olhem, vejam, um rei surgirá neste mundo, um rei virá para este mundo, e esse rei estabelecerá um governo justo. Esse rei terá auxiliares que administrarão com justiça. Vejam, é isto que vai acontecer. O sonho da humanidade, muitas vezes chamado de utopia, e quando tentado realizar com o braço do próprio homem, com as forças do próprio ser humano, é sim uma utopia, jamais será realizado. Mas este sonho da humanidade, de um reino, de um governo plenamente justo nesse mundo, irá acontecer por obra de Deus. É Deus quem enviará o seu reino, o seu Messias, o seu rei, para estabelecer nesse mundo um governo absolutamente justo. Isaías já falou deste rei no capítulo 9, no capítulo 11. Ele também disse que este rei, descendente de Davi, mantendo a promessa que Deus havia feito ao rei Davi, chegaria neste mundo e estabeleceria o seu reino. Nós, que vivemos depois do Novo Testamento, temos uma compreensão maior deste reino e deste rei. É o Senhor Jesus Cristo, o rei que já veio uma vez para resolver o problema do pecado e deu a sua vida, morreu na cruz, pagando pelo pecado humano. Ressuscitou e voltou ao céu e está à direita de Deus, aguardando o tempo, como o apóstolo Pedro falou em Atos 3, de retornar para renovar todas as coisas, para regenerar todas as coisas, para estabelecer este reino prometido, este reino justo. Aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem nessa esperança. Não se iludem com os governos deste mundo. Até porque entendem que nenhum governo deste mundo, por mais bem intencionado que seja até, conseguirá implantar um reino de absoluta justiça. Conseguirá implantar um governo de absoluta justiça. Por mais que tenham boa vontade, lhes faltam o poder para controlar as situações, o poder, então, para convencer a oposição, o poder para fazer valer a justiça e, acima de tudo, o poder para mudar o coração das pessoas. Somente Jesus Cristo tem esse poder. Somente Ele tem o poder de dirigir todas as situações, tanto da natureza como do coração humano. Somente Ele tem o poder de ler, de saber o que vai em cada coração humano, de não ser enganado pelas pessoas e de poder mudar e inclinar o coração das pessoas para a justiça.
Por isso, somente o reino estabelecido, o governo estabelecido por Jesus, será um governo de absoluta justiça. Mas não será apenas um governo de justiça, será também um governo que trará proteção e alívio do sofrimento aos seus governados. Isso é descrito em 4 metáforas aí no verso 2. Falando deste rei e destes príncipes, é dito que cada um servirá de esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, correntes de água em lugares secos e sombra de uma grande rocha em terra sedenta. 4 imagens de proteção e alívio que o profeta utiliza para falar deste governo que Deus trará ao mundo. Primeiro, servirá de esconderijo contra o vento. Imagine você diante de um grande vento, diante de uma grande tormenta, e esse vento é tão forte que açoita você, tenta lhe dobrar, e você procura um lugar onde pode ficar protegido. Um lugar onde aquele vento possa passar e não lhe atingir. Essa é a imagem que Isaías então nos traz, imagem inclusive que ele já usou no seu livro, no capítulo 4, verso 6, no capítulo 25, verso 4. De as situações da vida serem como um grande vento que nos açoita e que nós precisamos de um esconderijo, de um local que nos proteja. E ele reforça então essa ideia como um refúgio, uma proteção contra a tempestade. Então imagine você está caminhando e de repente o céu escurece, começa a soprar o vento, começa a cair alguns pingos de água, você vê os relâmpagos, escuta os trovões e você sabe, uma grande tempestade está para cair e eu preciso de um lugar seguro, um lugar protegido para estar lá até que a tempestade passe. São essas 2 imagens, essas 2 metáforas que o profeta utiliza para falar dos governantes deste reino justo, do rei e dos seus príncipes. Eles funcionarão como protetores para o seu povo. Eles protegerão o seu povo diante das ameaças do mundo. É o que se espera e era o que se esperava de todo o governo. Proteção diante das ameaças, das catástrofes e dos perigos até causados por outros seres humanos no mundo. É então que o povo de Isaías, era o que o povo de Isaías esperava naquela época do seu rei, que os protegesse do império assírio que os ameaçava, que vinha e poderia destruir suas plantações, matar os animais, acabar com os seus empregos, matar os seus jovens numa guerra, levá-los cativos, tirá-los de sua casa, destruir inclusive tudo que eles tinham de valor. Então eles esperavam que o seu rei os protegesse disso. E é o que a maioria das pessoas espera de um governo, como eu disse, proteção. Mas novamente, por mais boa vontade que um governo tenha, por mais bem intencionado que ele seja, nenhum governo do mundo pode garantir proteção completa, refúgio completo contra os males da vida. E vivenciamos isso nesses quase 2 últimos anos. Mesmo os governos mais ricos e mais poderosos não têm conseguido proteger os seus governados desta pandemia. Têm lutado, têm se esforçado, mas mesmo assim muitas vidas têm sido perdidas. Por quê? Volto a dizer, podem até ter muito boa vontade,
mas lhes falta o poder, lhes falta a capacidade, muitas vezes lhes falta a inteligência para prever, para entender plenamente o que está acontecendo e tomar as devidas precauções. E mesmo que venham a entender, lhes falta o poder para garantir todos os meios e a cooperação de todos para impedir isso. Nenhum governo humano consegue isso. Somente o governo do Senhor Jesus Cristo trará plena proteção aos seus governados. Será um verdadeiro esconderijo e um verdadeiro refúgio contra as tempestades da vida. As outras duas metáforas tratam de alívio em momentos de sofrimento. Este governo, ou estes governantes, serão como correntes de águas em lugares secos. E aí você pode imaginar uma terra seca, uma terra onde chove muito pouco. Mas naquela terra há canais de água, há correntes de água, há fontes de água. Aquelas fontes de água funcionam como um alívio diante de toda aquela terra seca. Novamente, imagine você numa caminhada debaixo do sol, numa caminhada num lugar onde não se encontra água por perto. E de repente você se depara com uma corrente de água cristalina, fresca. Como aquilo se torna um refrigério para você. Como você se alegra com aquilo. Imagine você com muita sede, num lugar onde não tem água potável, água disponível para beber. E você sente até a garganta grudando, a língua peguenta, porque você está com sede. Mas aí você chega num lugar e encontra uma corrente de água, limpa, cristalina, agradável. Só a imagem disso já traz um certo alívio para nós. Pense na realidade. Então, Isaías usa esta imagem para falar que os governantes, ou o rei e os seus assistentes, no reino messiânico, no reino de Deus, trarão este alívio para as pessoas. Serão como correntes de água, como canais de água numa terra seca. Poderão trazer alívio para as adversidades da vida, para a secura da vida, para os problemas da vida. E a quarta imagem ainda vai nisso, é como sombra de grande rocha em terra sedenta. E, novamente, a gente tem que imaginar uma geografia mais ou menos do tipo lá do território de Judá, especialmente a parte sul, com grandes desertos. Então a pessoa caminhava debaixo do sol, mas de repente ela via uma grande rocha, uma grande pedra. E aquela grande pedra, ou de um lado ou do outro, iria providenciar uma grande sombra. Não sei se você já passou por essa experiência de estar caminhando num sol tórrido, que queima você, que lhe dá até agonia. E de repente você se depara com uma sombra. Aí você se encosta ali e não tem nem mais vontade de sair. Aquela sombra refresca a sua vida, refrigera a sua vida, lhe dá até um novo ânimo. Esta imagem que Isaías traz para o governo messiânico. O rei desse governo e os seus assistentes serão como estas rochas, que providenciarão sombra, que sombrearão então os seus habitantes diante das vicissitudes, diante dos problemas da vida, diante da secura da vida. Eles providenciarão sombra. Haverá neste mundo um governo que trará proteção e alívio para o sofrimento. Haverá um governo que será o único que poderá
cumprir plenamente o seu papel de trazer segurança e conforto. Será o único que poderá fazer isso de modo pleno. Nenhum outro governo pode fazer isso. Nenhum outro governo pode garantir isto 100%. Por mais boa intenção, por mais boa vontade que tenha, porque somente Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive do coração humano. Deus há de instalar o seu governo neste mundo. Mas este governo será um governo justo e que trará proteção e alívio das adversidades. Até que este governo chegue, nós podemos desfrutar na esperança, ou desfrutar em esperança destes privilégios. Não temos segurança externa 100% nesta vida. Não temos justiça 100% nesta vida. Nesta vida sofreremos injustiça, seremos injustiçados nos vários ambientes que convivemos. Não só seremos vítimas da injustiça, como nós também seremos causas de injustiça. Nós também seremos injustos com outras pessoas. Nós não apenas sofreremos, seremos vítimas do sofrimento, como nossas ações muitas vezes causarão sofrimento sobre outras pessoas. A gente tem que estar bem consciente disso, que não apenas sofremos, como causamos sofrimento. Que não apenas recebemos a injustiça, como também provocamos muitas vezes, conscientes ou não, voluntariamente ou não, a injustiça sobre outras pessoas. E enquanto aguardamos isso, não devemos nos dar nem ao desespero, nem à desesperança. E sim, a essa esperança firme, que deve nos alentar, que deve nos animar. Hoje eu sofro injustiça. Hoje eu até causo injustiça. Mas haverá um dia em que isso vai acabar. Em que experimentaremos uma sociedade, um governo plenamente justo. Hoje eu estou no meio da tempestade. Eu enfrento o vento. Muitas vezes não consigo um lugar seguro para me proteger. Muitas vezes não há um espaço ou uma situação que possa me proteger das adversidades, das crises da vida. Infelizmente, até o ambiente familiar, que deveria ser o primeiro e mais forte lugar de segurança, de proteção, tem se tornado ambiente de ameaça, ambiente de frustração, ambiente de violência, ambiente de agressão e de incompreensão. Então, até no ambiente familiar, que deveria ser o lugar primeiro e de maior proteção, desde cedo, crianças enfrentam abusos, violência, indiferença, descuidos e tantas outras coisas. E novamente, algumas vezes nós sofremos isso, algumas vezes nós causamos isso. E enquanto passamos por isso, devemos trazer à mente esta promessa de que um dia isso aí vai acabar. Um dia haverá um governo que servirá de proteção contra as tempestades da vida, contra as hostilidades da vida, contra as adversidades da vida. E mesmo que hoje nós estejamos no meio da tempestade, a lembrança dessa esperança deve servir de refúgio. O lembrar que um dia isso vai ser diferente, deve nos animar, deve refrigerar nossa alma,
deve renovar nossa vida, deve então trazer para nós uma renovação de ânimo, para continuarmos no meio da tempestade, sem se desesperar e sem desanimar. Continuar com esperança. Muitas vezes, a vida está seca. Você é incapaz de encontrar um gole d'água que lhe refresque o ânimo, que lhe refrigere a vida. Talvez você atravesse dias e dias, semanas e semanas, como se estivesse num deserto, atravessando, sem encontrar uma sombra sequer, sem encontrar um pingo d'água sequer. E talvez você se sinta tentado a se entregar, a desanimar, a se desesperar. Novamente, traga à mente, traga à sua lembrança esta promessa, esta esperança. Um dia haverá um governo nesse mundo que será justo, que providenciará a devida proteção e trará alívio para as adversidades da vida. E enquanto você caminha nesse deserto, sentindo o sol arder sobre você, sentindo a garganta seca, sentindo as forças se esvaírem, a lembrança pode funcionar como um ribeiro de água, como água cristalina, como uma sombra que lhe refresca e lhe reanima para prosseguir. Isso aí a Bíblia chama de fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não vê. Estamos esperando. Não estamos vendo isso acontecer. Mas foi Deus que disse que vai acontecer. Então, nós aguardamos. Nós esperamos. Este governo virá. Mas além de ser um governo justo e protetor, este governo fará grandes transformações. Transformações no entendimento das pessoas. Verso 3. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. A ideia aqui é que as pessoas poderão ver sem serem distraídas ou ofuscadas pela verdade. Elas poderão enxergar o que de fato é. Elas não serão iludidas, vendo uma coisa e ter a ilusão de que é outra coisa. Ver algo e interpretar aquele algo de maneira errada. Não. Elas verão com clareza. Elas verão o que de fato é. Elas ouvirão. E ouvirão com atenção. Por mais pueril que possa parecer isso que Isaías está falando, quando você para pensar, você vai ver que muitos problemas da vida, eu vou repetir, muitos problemas da vida, surgem do fato de não vermos bem e de não ouvirmos bem. Você concorda comigo? Pense em sua vida no lar, tanto do cônjuge como com os filhos, e pense quantos problemas seriam evitados se você tivesse uma percepção melhor. Se você fosse mais atento em ver o que está acontecendo, em ver o estado de ânimo do seu cônjuge, de perceber certos sinais que ele voluntariamente ou involuntariamente apresenta. Se você tivesse uma capacidade de ouvir com atenção,
Não apenas de ouvir o que você quer ouvir, que muitas vezes acontece isso, né? A gente escuta, a pessoa falou uma coisa diferente, mas a gente escutou o que a gente queria ouvir. Aí a gente imagina que foi aquilo que a pessoa disse. Quantos problemas isso causa? Quantas frustrações? Quantos desentendimentos? Conversando com um certo homem uma vez, ele, explicando isso para ele, falou, é verdade. Tem hora lá em casa que, e tanto para mim como para minha esposa, ele diz, a gente fica se perguntando, será que é preciso desenhar? Você já sentiu isso em relação ao seu cônjuge? Rapaz, será que eu vou ter que desenhar? Por que isso acontece? A nossa incapacidade de ver bem e de ouvir bem. Não se trata de um problema físico, não. Não se trata de um problema que um óculos corrija ou que um aparelho de surdez corrija. Não se trata disso. Se trata de um problema do coração, de um problema do egoísmo, de um problema que nos leva a ver e interpretar do jeito que queremos. A ver alguém fazendo uma coisa e atribuirmos aquilo uma interpretação que nós queremos. Suponha que numa mesa tenha carne e peixe. E uma pessoa chegue e escolha carne. Você viu isso. Tá certo, você viu, ele escolheu carne. E você interprete da seguinte maneira: aquela pessoa não gosta de peixe. A interpretação foi correta? Foi? Não, não foi correta. Pode até ser que seja correta, mas você não tem base para dizer isso. Naquele momento ele escolheu carne, pronto. Mas isso não significa que ela não goste de peixe. Mas você percebe que nós somos tentados a dar essas interpretações frequentemente na vida? O meu exemplo aqui é muito rasinho, mas eu poderia dar outros exemplos. Quando você vê alguém fazendo uma coisa, e daquele simples ato você tira uma interpretação para toda a vida da pessoa. Você diz, fulano, você não diz, fulano naquela hora quis carne, você não diz isso. Você diz, fulano não gosta de peixe. Pronto, você tirou de um ato, uma interpretação para a vida inteira. E sai falando. Você sabia que fulano não gosta de peixe? Você sabia que Beltrano não gosta de peixe? Sai aí divulgando, certo? Num caso desse, talvez não crie muitos problemas, né? Mas em outras situações, isso cria muitos problemas. De modo que esta transformação que o reino de Deus vai trazer é vital para que as promessas de justiça, proteção e cuidado se cumpram. Se não houver uma população capaz de ver e interpretar com clareza e ouvir com atenção, não tem como ter justiça. Pense aí. Se você tem uma população que não é capaz de ver as coisas e dar a interpretação correta, e de ouvir com atenção, compreendendo, não se tem como ter justiça no mundo. Nós muitas vezes atribuímos o problema ao governo, e algumas vezes está nele, mas eu creio que na maioria das vezes está em nós. A nossa incapacidade de, nas situações mais básicas da vida, nas situações primeiras da vida, como família, vizinhança, escola, nós exercermos esse entendimento de olhar bem, de ouvir bem, de prestar atenção, de não extrapolar as interpretações além daquilo que foi dito ou foi visto. É isso. A gente vê algo de uma pessoa, vê um gesto de uma pessoa,
Algumas vezes, um irmão da igreja passa por você e não deu bom dia. Como é que você interpreta? Está com raiva de mim. Será que eu fiz alguma coisa para ele ou ela ficarem com raiva de mim? Não passa pela sua cabeça outras interpretações, do tipo, o irmão estava distraído, o irmão estava muito preocupado com um problema lá dele, o irmão estava tão rouco que não conseguia dar bom dia. Outras interpretações não passam pela sua cabeça, ou pela nossa, mas passa aquela interpretação. Nós ficamos com ela, aquela interpretação vai determinar a nossa reação com o irmão, não é isso? Vai determinar, e pior, algumas vezes vai nos levar a falar do irmão. Você viu como fulano é antipático? Está antipático hoje? Passou por mim e nem bom dia deu. O que será que está acontecendo? É disso que esse versículo está tratando. De que essa é a situação hoje. Mas um dia ela vai ser diferente. Um dia. As pessoas verão e interpretarão corretamente. As pessoas ouvirão com atenção. E isso possibilitará então esse governo justo, essa proteção. O verso 4 diz que os temerários vão compreender e os gagos vão falar pronta e distintamente. Aí você pode procurar, está tentando saber o que tem a ver essas duas linhas, como elas se comparam. A palavra temerário aqui é a ideia de alguém apressado, de alguém precipitado. De alguém que nem bem entendeu, já falou. Conhece pessoas assim? Aí talvez alguns de nós, como eu diria, se você trouxer um espelho, eu vou poder dizer que eu conheço alguém assim, certo? Pessoas então que nem bem entendeu, pá, já fala. É apressado, é precipitado em falar. Não entendeu as coisas, mas já fala. Já emite o seu julgamento. Já diz o que pensa. Não quer nem saber se aquilo é verdade ou é mentira. Diz. É precipitado em falar. E a outra imagem do gago é daquele que é hesitante. Daquele que se omite. Daquele que tem medo. Aqui nós temos dois extremos. Aqui falta o equilíbrio. Tem aquele que fala logo, veio na cabeça, já fala, sem nem entender direito, já faz os seus juízos, já faz os seus julgamentos, é temerário, é apressado, é precipitado, não procura entender bem antes de falar, já julga e sai falando. E tem aquele que fica hesitante, precisa falar, mas não consegue por medo. É hesitante no falar, não tem coragem. É necessário que fale, é necessário que diga, mas não é capaz de dizer. Mas vai chegar o dia em que isso não vai acontecer. E você há de convir também que este versículo apresenta duas situações causadoras de tremendos problemas nos relacionamentos e na sociedade. É o que fala demais sem pensar e aquele que, com medo de ofender, não diz o que deve dizer. Não é assim? Muitas vezes. A vida. E os dois causam problemas. E os dois tanto sofrem problemas, como causam problemas. Não aprenderam a falar no tom certo, no tempo certo e com o entendimento correto. Que não é simplesmente se omitir, mas também não é falar o que vem na boca, falar o primeiro julgamento, não. Mas ter a capacidade de procurar entender bem a situação antes de falar. E poder expressar com clareza o que quer falar. E novamente, repito,
Esse versículo nos aponta a causa de muitas injustiças, a causa de muitos descuidos, e posso ilustrar ainda na família. Quantas vezes tem a pessoa que fala sem pensar e sai ferindo e julgando errado os outros e atribuindo faltas nas pessoas que não são verdadeiras? Ou aqueles que não conseguem falar de modo correto, de modo claro e distinto, até tentam, mas as palavras não são bem colocadas, não são equilibradas, não são pensadas. Isso causa injustiça. Mas no reino de Deus, isso aí vai acabar. No reino de Deus, haverá uma transformação. E essa deficiência de entendimento e de comunicação será corrigida. Talvez o seu sonho seja ter um marido que me entenda. Ou, dos homens, uma mulher que me entenda. Será que é o nosso sonho? Eu acho que não, né? A gente já tem. Ok, mas é o sonho. Então deixa eu dizer. Enquanto esse mundo continuar como está, 100% esse sonho nunca será realizado, certo? Se alguma moça aqui quer casar com um rapaz que me entenda 100%, aguarde o milênio. Agora lá não vai ter casamento, mas você espera até lá. Lá você vai encontrar um bocado de gente que vai te entender 100%. Mas não tem, certo? Ou se tem algum rapaz, não, eu vou casar só com uma moça que me entenda 100%. Aguarde também aí o milênio, Jesus voltar, e então pode ser que lá você conviva, mas casar também lá você não vai. Mas não existe ninguém nesse mundo, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem irmã, nem cônjuge, nem filho, nem pastor, que nos entenda 100%. Devemos crescer nesse entendimento, mas não existe. Porque somos egoístas, e esse egoísmo está sendo curado. Não foi plenamente curado, está sendo curado. É um peso injusto que você coloca sobre as pessoas que convivem com você, de exigir 100% de entendimento. É um peso injusto. Porque as pessoas não têm essas condições. Não tem como. E pense que você também não entende ninguém 100%. Você talvez pense que entende. Talvez seja do tipo que viu, não, eu já sei o que ele quer, eu já sei o que ela quer, já sei o que está pensando. Talvez, mas você pensa, mas não é. Certo? Você não é desse jeito. Você não tem esse poder. Então, mais um dia. Nesse momento a gente vive na esperança. Aqui, vamos ter problemas de entendimento nos relacionamentos? Sim. Vamos ter problemas de comunicação nos relacionamentos? Sim. Mas um dia não vai ter mais esse problema. Um dia seremos curados disso. Seremos curados dos nossos pré-julgamentos, dos nossos pré-juízos, dos nossos preconceitos. Seremos curados da nossa falta de atenção. Seremos curados do nosso ouvir egoísta, que só escuta o que quer e dispensa o que não quer. Seremos curados da nossa visão egoísta, que vê e já interpreta do nosso jeito. Seremos curados do nosso falar egoísta, que ora fala precipitadamente, ora não consegue colocar as coisas do modo como deveria. O reino de Deus operará transformações na vida das pessoas. E transformação no seu entendimento e na sua comunicação. Mas em terceiro lugar, esse governo vai privilegiar os princípios morais corretos. Verso 5. Ao louco não vai mais se chamar nobre, nem ao fraudulento de magnânimo.
Uma das coisas que causa frustração é você ver o mal sendo chamado de bem, o ruim sendo chamado de bom. É você ver alguém que você sabe não merece o elogio, não merece ter esta fama de pessoa boa, de pessoa correta, porque eu conheço aquela pessoa, ela não é isso. Mas você vê aquela pessoa tendo essa fama, recebendo esses elogios. Você sabe que ela não é aquilo, mas ela está sendo tratada como uma pessoa honrada, mas de fato ela não é honrada, ela é insensata. A ideia de louco aqui é de alguém sem moral, sem honra, de uma pessoa imoral, mas que está recebendo honra, como se fosse moral. O trapaceiro é alguém sem caráter, que usa qualquer meio para conseguir seus intentos. Ele não respeita os direitos dos outros. É a pessoa inescrupulosa. E quando essa pessoa é honrada, é chamada de boa gente, é chamada de alguém que merece o nosso respeito, aí nós temos problemas na sociedade. Aqui nós temos outra característica para uma sociedade injusta. Você é professor, e aí você tem um aluno que estuda muito, é honesto, não cola, mas tira um 8. E um aluno que tirou um 10 colando. E toda a classe sabe, inclusive você, que ele tirou aquele 10 colando. E você elogia esse aluno que tirou 10 colando. O que vai acontecer com o resto da sala? Diz aí para mim. Eles vão aprender o quê? Que ser desonesto vale a pena. E não vão aprender isso apenas para aquela sala, não. Vão aprender isso para a vida. Que vale a pena ser desonesto. Quando os valores são invertidos, não tem condições de ter uma sociedade justa. Não tem condições de ter uma sociedade com proteção. Não tem. E na outra parte que a gente vai abordar hoje à noite, Isaías deixa isso claro. Sem justiça não há paz nem segurança. Justiça é critério imprescindível para uma sociedade pacífica e segura. E novamente, isso começa em casa, começa no lar. Se seus filhos percebem que a sua administração do lar é injusta, o lar vai ser turbulento, não tem como. Vai ser turbulento, vai ser agressivo. Os seus filhos estão aprendendo que para conseguir o que querem tem que partir para a violência, tem que partir para o muque, tem que partir para o grito, tem que partir para o jogo que trama as coisas para conseguir o que quer, porque se a gente for esperar justiça de papai e mamãe, eles não conseguem. Isso que ocorre no lar se espalha na sociedade. A inversão de valores produz a injustiça. Mas no reino de Deus, nunca mais, ele diz, isso vai acontecer. Nunca mais o mal será elogiado. Nunca mais o que não tem honra será chamado de honrado. Ou o que não tem caráter será chamado de pessoa boa e de caráter. Nunca mais. E por que não? Aí ele vai explicar agora na segunda parte, versos 6 a 8. Porque o louco, ou o tolo, ele destrói uma sociedade. O comportamento de alguém tolo, e novamente, de alguém que não tem princípios morais, essa é a ideia de loucura na Bíblia. Loucura na Bíblia não é só uma deficiência mental, mas na maioria das vezes, e leia o livro de Provérbios e você vai perceber, é uma deficiência moral. A pessoa não consegue discernir e agir de acordo com o certo e o errado. Tanto faz.
É o que é melhor para mim. Não tem certo e errado, é o que é melhor para mim. É isso que a Bíblia chama de loucura. Essa incapacidade de discernir na vida princípios morais, princípios de certo e errado. E esse tipo de comportamento destrói uma sociedade. É o que nós vamos perceber aí no verso 6. O louco fala loucamente, fala sem pensar, pratica a difamação, a calúnia. Ele não está preocupado se o que ele fala é verdade, se o que ele fala foi aquilo que de fato aconteceu. E usando aí uma expressão mais moderna, o louco está mais preocupado em construir narrativas. Não importa se essa narrativa é verdadeira ou não. Se ela pegar, se ela se espalhar, se ela convencer, ótimo. A ideia do louco é essa. A comunicação boa é a comunicação que convence e não a comunicação que é verdadeira. E novamente aqui nós estamos tocando num ponto chave da vida. Chave. E que desde cedo, muitas vezes, aprendemos isso no lar. Eu fiz algo errado. Meu pai e minha mãe vão saber. Eu tenho logo que arrumar uma boa história que os convença e eu consiga me safar da situação. Estão percebendo? Essa é a ideia de loucura, nesse sentido aí. Eu fiz errado. Fiz errado. A questão não é eu chegar e dizer, olha, eu estou arrependido, eu quero mudar de vida, inclusive eu estou disposto a sofrer as consequências do meu erro. Se eu tiver que apanhar, eu apanho. Não é essa a ideia. A ideia é, eu tenho agora que ver como é que eu vou inventar aqui uma história que pareça ser verdade e que convença as pessoas de que foi daquele jeito. E se eu conseguir convencer, o que eu acho? Que eu fiz o que era certo e continuo na vida. Isso acontece na família, na escola, na sociedade, na nação. É isso. Só que a Bíblia chama isso de loucura. Por que loucura? Porque torna as pessoas loucas. Você já se descobriu, olhando para as notícias, você coça a cabeça e diz, mas em que é que eu acredito? Você já se descobriu assim? Olhando para as notícias, um diz é verde, outro diz é amarelo, outro diz é azul, e você fica, meu Deus, em que eu acredito? Quem está falando a verdade? O que é isso? É a criação de uma sociedade onde a tolice e a loucura estão predominando. Onde a desinformação predomina. Não apenas ele fala isso, mas o seu coração age com maldade. Ele não apenas fala, mas ele também age com maldade. E essa maldade quer produzir impiedade. Quer aumentar a impiedade no mundo. Ele não está preocupado com justiça. Ele não está preocupado com o que é certo. Ele não está preocupado que a sociedade melhore, que as pessoas façam o que é correto. Não! Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Mas veja agora a terceira característica. Ele profere mentiras contra o Senhor. Parece que Isaías está falando para nós hoje, não parece? Hã? Quantas mentiras contra Deus. Os valores morais de Deus. Valores quanto a casamento.
quanto à sexualidade, quanto à pureza de vida, quanto à criação de filhos, quanto a negócios. O que se está ensinando na escola, quanto a isso, é a verdade de Deus? É? Então é o quê? Se não é verdade, é o quê? Hã? Mentira. Mentira contra o Senhor. Com respeito à origem da vida, está sendo ensinado a verdade de Deus? Então está sendo ensinado o quê? Mentira. Mentira contra o Senhor. Os veículos da mídia estão veiculando a verdade de Deus quanto a isso? Estão? Estão veiculando o que então? Mentira contra o Senhor. Isso não é novo, você percebe. Vem do tempo de Isaías. E continua. E cresce. Mentiras contra o Senhor. É interessante que a palavra aqui traduzida como mentiras só foi usada num outro lugar no Antigo Testamento, é Neemias 4:8, com a ideia de criar confusão. E aqui, irmãos, eu me lembro de um certo pregador que ele falou o seguinte: se na Bíblia diz que o certo é o azul, as pessoas vão dizer que o certo é o vermelho. Mas se na Bíblia estivesse escrito que o certo é o vermelho, o que as pessoas diriam? Que o certo é o azul. A ideia é criar confusão. É ficar contra Deus. Se na Bíblia estivesse escrito, na Bíblia que o certo era o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que o mundo diria? Que não, tem que ser entre sexos diferentes. Vocês estão entendendo? Se a Bíblia diz isso, a gente diz aquilo. Porque o que a gente quer mesmo é criar confusão. É deixar as pessoas desorientadas. É deixar cada um pensando o que quer. É deixar cada um vivendo do jeito que bem entende. Certo? É deixar as pessoas sem saber como agir. E é isso que a gente tem visto. Até no fator identidade das pessoas. Você não pode dizer que ele é isso ou que ele é aquilo. E as crianças estão crescendo como? Confusas. O que você é? Não sei. Confusas. Essa é a ideia. Essa é a ideia do mundo. Ideia que já foi dita e já estava acontecendo. Não tem esse negócio de certo e errado, meu amigo. Deixe seu filho crescer do jeito que ele quiser. E o que acontece quando a gente deixa uma criança crescer do jeito que ela quiser, meus irmãos? Ela fica confusa. É isso. Ela fica vítima do engano, do mais esperto. É isso. Isso já estava nas Escrituras. Isso é loucura. Isso está criando um mundo doido, um mundo louco, uma sociedade insensata, uma sociedade sem parâmetros, pessoas sem limites. É isso que está criando. Loucura, mas já estava na palavra de Deus. E no final, o que isso provoca? Tira a comida dos famintos. Não, nós estamos fazendo isso por uma questão de justiça social. Não. Isso não vai produzir justiça social. Não vai. Isso vai trazer injustiça social. Tira a comida dos famintos e tira a bebida dos sedentos. É isso. Isso é loucura. E a Bíblia diz que esse tipo de comportamento não vai ter no reino de Deus, porque é o tipo de comportamento que destrói uma sociedade, que acaba uma sociedade, que não permite que a sociedade seja estável, justa e com proteção.
Por isso que não vai ter essa indiferença e essa avareza. Aí depois de falar do louco, ele fala do fraudulento. O fraudulento, ele trama, é a ideia aqui. As armas, isto é, as tramas do fraudulento são más. O tipo que age nos bastidores. Enquanto o louco fala e está à frente de todo mundo e diz que isso não é certo, que não tem certo. O fraudulento, ele age nos bastidores. Ele vai tramando. Ele vai mexendo os seus pauzinhos, maquinando intrigas. E o objetivo? Arruinar os desvalidos. Aquelas pessoas que mais precisam de um governo, de uma autoridade, de justiça. O fraudulento, ele arma a coisa de tal maneira que não permite que esses desvalidos consigam ter alguma ajuda, consigam ter algum apoio. A coisa é construída de tal maneira que os mais necessitados continuem necessitados, que os que mais precisam fiquem sem o atendimento necessário, porque os fraudulentos têm que ganhar. Os fraudulentos têm que continuar lucrando. Os fraudulentos têm que estar agindo nos bastidores, projetando notícias falsas. Veja aí o verso 7, com palavras falsas, projetando mentiras, dizendo que é por isso, mas por trás não é nada disso. Por trás é causar uma miséria maior no mundo. Mesmo quando a causa do pobre é justa. Mesmo quando a causa do necessitado é justa. Mas ele consegue torcer as palavras, distorcer a justiça, para que a sua fraude pareça justa. Para que a sua fraude seja considerada justa, prejudicando os que mais necessitam. Por isso que no reino de Deus não pode ter isso. Porque esse tipo de comportamento destrói toda e qualquer sociedade. Toda e qualquer sociedade, a começar de um lar, eu enfatizo. Antes da gente projetar a nossa aplicação para a macro-sociedade, vamos pensar na micro, na casa, na escola, na sala onde eu dou aula, na seção do meu emprego onde eu administro. Vamos pensar nisso. Já que o mundo no geral não tem jeito, pelo menos eu consegui implantar isso naquilo onde eu sou responsável, para impedir a completa dissolução disso. Mas a gente também vive na esperança de que um dia tudo isso vai acabar. Um dia. Não vai ter mais o louco falando o que quer contra Deus, causando confusão, destruindo valores, deixando as pessoas perdidas. Não vai ter mais o fraudulento com suas tramas, com suas tramóias, com suas armadilhas, para conseguir mais e deixar os necessitados com menos. Não. Por isso nós devemos ser como o nobre. Nobre aqui não quer dizer alguém de uma ascendência rica, famosa. Nobre aqui é pessoas de honra, essa é a ideia. Pessoas honradas, pessoas de caráter, pessoas que agem de acordo com a verdade, pessoas que agem de acordo com aquilo que é certo. Esse tipo de pessoa, ele planeja o que é certo. Ele pensa em fazer só o que é certo. Não importa se ele vai ganhar ou perder, o que é certo, é isso. Ele pensa em falar o que é certo. Olha, diga isso, porque se você falar isso, Beltrano vai agir. Não importa, eu quero falar o que foi que aconteceu. Eu quero falar a verdade. Mas se você fala, não importa. De fazer o que é certo. Mas se você fizer, não importa. Essa é a ideia da pessoa honrada, da pessoa de caráter.
Ela faz o que é correto, o que é certo. E é nisso que ela persevera. E é nisso que ela fica. Ela não abre mão disso. Um dia vai ter um governo nesse mundo justo e que trará proteção e cuidado para os governados. Um rei e seus príncipes que administrarão com justiça e cuidarão bem dos cidadãos. Um dia vai ter um governo assim. Só que a população desse governo também será outra. Não é só o governo que vai ser diferente. O povo vai ser diferente. Vai ter um coração transformado. Uma capacidade de entender e comunicar correta. E esse governo terá uma moral transformada. Terá princípios morais corretos. Valores corretos. Não inverterá os valores. O que é errado será chamado de errado. O que é pecado será chamado de pecado. O que é certo será chamado de certo. E o que é verdade será chamado de verdade. Só assim se pode ter um governo justo. Não adianta mudar os governantes se o povo continua o mesmo. Concorda comigo? Adianta mudar os governantes se o povo continua o mesmo? Não adianta. Tem que mudar os governantes e tem que mudar o povo. O governo de Deus vai fazer isso. E somente o governo de Deus pode fazer isso. Nenhum outro governo pode. É por isso que lutamos por justiça. Agimos com nobreza, com honra, como termina o texto. Com caráter. Agimos. Perseveramos nisso, queremos perseverar nisso. Mas não somos iludidos achando que neste mundo nós teremos um governo plenamente justo. Procuramos agir com caráter, procuramos agir com esperança, mas aguardamos o dia em que o reino de Deus vai se instalar aqui. Assim que nós caminhamos, fazendo o melhor que pudermos, agindo em verdade, agindo com correção, agindo com justiça, mas sabendo que 100% de justiça, de verdade, de correção, só no governo de Deus. Aguardamos e esperamos este governo. Amém. Vou chamar agora os músicos para encerrar com o pós-lúdio.